Sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da ABIA. E estou aqui hoje com o Dr. Juan Carlos Raxat, e assessor de projetos e coordenador da área de promoção de saúde e prevenção da ABIA. Graduado em medicina na Universidade de Havana, em Cuba, e também é psicoterapeuta. Seja bem-vindo e muito obrigado por você estar aqui. E eu gostaria de começar a nossa conversa hoje falando sobre prevenção combinada. E você poderia falar, né, poderia nos explicar o que é realmente prevenção combinada? Olha, Wagner, primeiramente te agradeço o convite, estou super feliz de compartilhar com vocês um pouco de minhas ideias, não, e minha experiência. Prevenção combinada. Olha, a ideia, o conceito de prevenção combinada fala de combinação de várias estratégias. Ele fala de que não existe uma única estratégia, método ou tecnologia que seja capaz de enfrentar por si só a epidemia. Mas também fala de oferta. E essas tecnologias têm que estar sendo oferecidas para a população e que elas tenham acesso nas mesmas. Uma das maneiras de pensar prevenção combinada é por meio da mandala. Você concorda que essa maneira de pensar prevenção combinada está correta? Olha, eu acho que pensar prevenção combinada, existem várias formas de pensar. Eu acho que essa foi uma forma que o Ministério da Saúde encontrou para esquematizar um pouco e falar sobre prevenção combinada. A mandala de por si é interessante, vamos falar assim. Mandala em si fala de harmonização, fala de estruturação. Agora, para nós, sociedade civil, utilizar a mandala para falar nas comunidades sobre prevenção combinada não nos acomodou muito. E na via começamos a falar, por exemplo, de uma caixa de ferramentas. E lembro que Richard, nosso diretor, nos estimulou muito a pensar desde esse lugar. Pensar a prevenção combinada como uma caixa de ferramentas onde você pega aquilo que em aquele momento você precisa e você utiliza. E acrescentamos com um grande suporte as questões estruturais. Porque se você não tem um bom suporte estrutural, por muito que você tenha várias ferramentas, você não vai conseguir utilizar. Primeiro, porque talvez te falte, você não consiga alcançar ela. Segundo, porque você talvez não saiba como utilizar e colocá-la na prática e por aí vai. Eu acho que existem várias formas de pensar e o importante é isso. Na prevenção combinada, nada é hegemônico. Existe um leque, o importante é pensar em um leque de possibilidades, falar sobre isso e que a pessoa escolha a melhor forma de compreender, a melhor forma de utilizar. Doutor Juan, esta forma como você define, né, combinar essas ferramentas, ela também pode ser aplicada para se definir, testar e tratar? Sim, de fato, prevenção combinada se estrutura melhor com o testar e tratar. O testar e tratar não foi mais que uma estratégia para dar passo à prevenção combinada, a estabelecer a prevenção combinada. Quando se demonstrou que era muito importante se testar rapidamente e iniciar o tratamento o mais rápido possível a esse diagnóstico. Quando se comprovou que isso era eficaz, tanto na área da saúde para a pessoa infectada, como na área de prevenção, e aí isso começou a ser divulgado e se implementou como uma estratégia dentro do enfrentamento da epidemia de AIDS. Testar e tratar é uma boa estratégia quando realmente exista acesso a ela. Porque em que momento se testar, em que momento se tratar? Por exemplo, é fácil você decidir se testar para o HIV a partir de todo o estigma e a discriminação que existe? Não é fácil.
Ainda hoje, mesmo que o Brasil é exemplo e você tem acesso ao tratamento, é difícil, ainda ocorrem coisas como, mesmo você se testando, você não é acolhido pelo sistema. Você não é acolhido pelo sistema público de saúde. Você deambula, vai por diferentes lugares, principalmente se você está doente. Que é triste que ainda hoje, com todo o avanço que temos, continuem pessoas se testando tardiamente para o HIV. Não é necessário, em este momento, eu acho que é importante falar isso, não é necessário, neste momento, desenvolver AIDS para você saber que você é positivo para o HIV, que você está infectado com o vírus. Porque não é necessário chegar a esse momento para você ter tratamento e não desenvolver AIDS. Interessante que sobre tratar a pessoa, né? Que está sendo diagnosticada. Então, essa é a pergunta que eu estaria já próximo para lhe fazer. Seria tratar todas as pessoas com igualdade com HIV e AIDS, dentro de uma sociedade que ela tem tantas desigualdades sociais? Primeiro, eu quero desconstruir uma coisa. Quando falamos de tratar, parece que estamos falando só de medicamentos. E o tratamento é para além do medicamento. Tratar é acolher. Tratar primeiro é diagnóstico, acolher, exame de laboratório, saber em que momento está, oferta de tratamento antirretroviral ou para qualquer outra patologia que você tenha. Tratar é mais que o simples tratamento medicamentoso. Mas o problema é que se fala de igualdade, é necessário falar de equidade. Equidade significa que todo mundo tenha a possibilidade de chegar, de se diagnosticar, de ter acesso ao tratamento. Tratamento não só medicamentoso. Tratamento a todas as necessidades. Está falando de questões estruturais, de questões comportamentais, de questões individuais. Tá? Então, do ponto de vista de testar e tratar, isso é importante. Tratar a todo mundo que se diagnostique positivo para o HIV. Isso é muito importante, tanto para a saúde, e não evoluir para a AIDS, se você não tem, ou se você está com AIDS, recobrar a tua saúde e ficar com carga viral indetectável. Isso é prevenção. E esse é um conceito também, Wagner, que eu queria falar, que é muito importante que chega com a epidemia de AIDS. Tratar a pessoa que está infectada com o vírus, além de ser beneficioso para a sua saúde, também previne a transmissão do vírus. Olha que importante. E isso foi... enfim, poderíamos falar de muitas coisas, mas não quero complicar o que é carga viral individual, carga viral social, comunitária, e como isso impede a transmissão do vírus e que diminui, etc. E tal. Mas é primordial que isso aconteça. Agora, no Brasil, com as grandes desigualdades que existem e da forma em que estamos evoluindo atualmente, estamos retrocedendo. Será que todo mundo se está testando? Será que todo mundo que se tem testado realmente está tendo acesso? Olha, eu acho que avançamos muito, mas ainda o número de casos de pessoas que estão morrendo no Brasil por AIDS ainda é significativo. Então, por que em um país que oferece tratamento antirretroviral desde 1996, desde que se iniciou e se soube da eficácia do tratamento com vários medicamentos antirretrovirais? Porque atualmente, sabendo-se todo o que se sabe, continuam pessoas morrendo de AIDS, ou continuam pessoas evoluindo para a AIDS, quando isso não deveria acontecer. Porque, enfim, quem realmente se descobre cedo e se trata, não tem nenhum problema do ponto de vista da saúde. É interessante que essa seria uma das perguntas que viriam logo em seguida, sobre testagens regulares para HIV e outras ISTs e HIV, né? Coisa que as pessoas não fazem com regularidade, né? Por medo de discriminação, por falta de acesso,
com esses Brasis imensos que nós temos, nem todo mundo tem acesso a um ponto, a um hospital, a um ambulatório que possa fazer testagens. Como você, como médico, né, você acha que a testagem é importante? A testagem é importante por todos os benefícios que traz se saber sobre o positivo, ou seja, se saber que se está infectado com o vírus, no mais rápido possível. A testagem para outras infecções sexualmente transmissíveis forma parte da prevenção combinada. Ou seja, você se testa, você se trata, você se testa para outras infecções e também você se trata para elas. E isso deve, com relação a outras patologias na área de transmissão sexual, é necessário fazer isso com determinada frequência. Sobretudo se você acha que você se colocou em uma situação de vulnerabilidade que poderia ter trazido para você algum risco de infecção por outras IST. Então, isso é extremamente importante. Doutor, poderia dissecar um pouco mais sobre profilaxia pós-exposição, a PEP, como uma das formas de prevenção combinada? Olha, isso é muito importante, porque, bom, aqui na minha mente, eu diria que foi uma das primeiras profilaxias que se viu que tinha uma eficácia para prevenir a infecção por HIV. E isso faz muito tempo. Não vou falar do ano, não lembro muito bem, mas com certeza foi antes de 2000. E aí ela se iniciou primeiramente para profissionais de saúde. Profissionais de saúde que tinham algum intercurso com algum instrumento cortante, um instrumento, se cortavam, pensavam que poderiam ter se infectado com o vírus, aí iniciavam o tratamento, e se chama pós-exposição, porque se expuseram ao vírus, e aí, aparentemente, não, se iniciava o tratamento. E isso foi um avanço. De fato, de alguma forma, aí entra a transmissão vertical. Não é? Houve todo um tema, umas questões para a transmissão vertical. Que vamos falar em breve aqui. Imagino. E entre a transmissão vertical, eu gostaria, se você pudesse também falar um pouco sobre a profilaxia pré-exposição. Profilaxia pré-exposição também foi um grande avanço. E foi um grande avanço pouco divulgado e também permeado de todo um mito, de um misticismo, não? Negado, eu diria assim. Porque, a meu modo de ver, e isso está documentado, surge a PrEP. A PrEP surge como uma forma de dar resposta, ou como um método, um método para as pessoas que não gostam de utilizar camisinha. E, de fato, se pensou, as pessoas não querem utilizar camisinha, não gostam de utilizar camisinha, e tem que existir outra forma de prevenir a infecção. E aí se começou a pesquisar e se concluiu que a PrEP bem utilizada protege tanto ou mais que o uso da camisinha, da infecção pelo vírus. Aí está o problema, que a PrEP medicamentosa, estratégia medicamentosa, ela só protege da infecção por HIV. Ela não te protege de outras infecções sexualmente transmissíveis, como em caso de uso da camisinha, além de impedir a infecção pelo vírus de imunodeficiência humana, impede você se infectar com sífilis, gonorreia, etc. e tal. Então é aí a grande diferença. Mas foi e é um grande avanço. Para quem não gosta de utilizar camisinha, é uma estratégia, é um método super eficaz. E seguro? Muito seguro do ponto de vista da infecção. Poderia, como qualquer outra pessoa que entre em uso de medicamentos, o próprio medicamento colocar para ele algum problema de efeito colateral. Mas também isso se viu que não era tão assim. Os estudos atualmente falam que as pessoas que estão em PrEP e continuam em PrEP não têm desenvolvido grandes efeitos colaterais. Prevenindo a transmissão vertical, também é uma fórmula positiva da prevenção combinada? Você acredita? Com certeza.
ela forma parte de todo esse processo de prevenção. E aqui, nesse caso, é de que a criança não nasce soropositiva por HIV. Agora, isso coloca um grande desafio. Estamos falando de desafio, não? Uhum. Que é muito importante ter acesso ao pré-natal. E também não só ter acesso ao pré-natal, é que durante esse pré-natal sejam feitos todos os exames necessários para que seja uma gravidez feliz e que ocorra tudo bem. E nesse caso estamos falando estamos falando de transmissão vertical, impedir a transmissão vertical ou prevenir a prevenção também vertical, é realizar o teste para o HIV. E em caso de que seja uma mulher que ainda não sabe que é positiva por HIV, iniciar rapidamente o tratamento, porque isso evita quase em 100% a transmissão do vírus da mãe para o filho. Já existem países, por exemplo, que acabaram com a transmissão vertical. E uma dessas é Cuba. Cuba não tem transmissão vertical do HIV porque tem um pré-natal adequado, faz testagem e tratamento das mulheres grávidas. E como uma das primeiras estratégias contra o HIV foi a introdução do preservativo masculino, feminino e o gel lubrificante, a camisinha ainda é um mecanismo e uma estratégia positiva com toda essa nova tecnologia da PrEP? Sim. A camisinha é uma tecnologia altamente eficaz e deve ser oferecida sempre, ofertada e falar sobre ela. Mas também não impor, como nenhum dos métodos deve ser imposto. E também todos devem ser ofertados. E que exista autonomia para decidir qual é o método ou a tecnologia que eu quero utilizar nesse momento. Bom, eu vou utilizar camisinha durante um mês, 2 meses, sei lá. Ou não quero utilizar camisinha, só quero utilizar PrEP. Ou não vou utilizar camisinha nem PrEP, porque eu sei que estou em um relacionamento onde meu parceiro ou minha parceira é positiva para o HIV e se está tratando, é aderente ao tratamento, está com carga viral indetectável e eu sei que eu não me vou infectar com o vírus. Porque isso é bem importante que falemos. É tratamento como prevenção, que é altamente eficaz. E eu estou falando algo que, com muita consciência, eu estou expressando. E um pouco assim, eu digo, se você realmente não quer se infectar com o vírus do HIV, esteja ou tenha sexo com uma pessoa sabidamente soropositiva, que está em tratamento antirretroviral e que está com carga viral indetectável faz mais de 6 meses. Com certeza você não se vai infectar com o HIV. Pelo menos com essa pessoa, não sabemos com outra. Interessante você trazer essa abordagem, porque muitas pessoas não sabem, né? Essa pessoa indetectável, ela pode introduzir ou pode ser introduzida, e isso não traz o chamado campo de risco, eu não gosto dessa palavra, se estiver errado você me corrija, sabe, para a outra pessoa. Como você explica isso? Porque essas perguntas surgem muito em nossas rodas de conversa, em nossas palestras, né? A pessoa está indetectável, né? Se ela introduzir em mim ou eu introduzir nela, qual é o campo que eu tenho de estar salvo da infecção? Eu queria se esclarecer, eu estou entendendo que você está falando de você penetrar ou ser penetrado. Exatamente. É o que comumente se chama ser ativo ou passivo. Uhum. Então, não é igual para todo mundo. O importante é que a pessoa positiva por HIV esteja tomando seu tratamento antirretroviral, que beneficia muito na sua saúde, e que esteja com carga viral indetectável pelo menos há mais de 6 meses. Já isso impossibilita a transmissão do vírus. E é quase 100%. Ou seja, a probabilidade de transmissão, seja de um jeito ou de outro, é igual. Isso é muito importante que você traz, doutor Juan,
porque essas perguntas vêm de todas as gerações. Geração jovem, geração adulta, sabe, geração de pessoas idosas que ainda estão em fase ativa do sexo, né, sobre a pessoa indetectável, né? E ainda fica aquelas dúvidas, aquelas interrogações. E você traz uma explicação super saudável, super light e com uma informação muito positiva. Eu acho que é muito importante que falemos sobre isso, porque existe a questão da moral muito forte, não? Estima e discriminação. E que acontece muitas vezes sobre esses métodos e essas tecnologias não é falado, não é ofertado, é vetado atualmente por muitos profissionais. Não, eles não se incomodam eles simplesmente não falam que isso existe ou colocam em dúvida, colocam muito, não como, não. E é evidência científica o que estamos falando aqui. Aqui não estamos falando de nada que não tenha comprovação científica. É interessante, porque muitos profissionais de saúde, né, por isso que essas perguntas chegam a nós, na sociedade civil, onde nós fazemos o papel, né, do governo, né, tendo dentro das ONGs, dentro de palestras, jovens que perguntam, mas o médico não soube me responder isto. E isso é muito interessante, quando um profissional da área de saúde, né, não tem essa informação para passar para uma pessoa que não tem essa informação, que vai em busca da informação, né? Não tem ou não quer dar. Exatamente. Eles retêm porque não... Exatamente. Muitas pessoas não vão em busca dessa informação, né, como um campo de estudo prolongado, né, dentro de uma epidemia, seja ela qual for, né? E a intervenção biomédica é de alcance de todos? Isso que leva também muitas pessoas a terem tantas dúvidas sobre o HIV e AIDS. Olha, Vavá, eu te diria assim, em um país, temos um SUS, um Sistema Único de Saúde, onde todos esses métodos se falam que são oferecidos. E são já política pública de saúde. É política pública de saúde da PEP, é falado que é política de saúde a PrEP, e o tratamento como prevenção é amplamente difundido, porque existe o testar e tratar e que as pessoas tenham acesso imediatamente ao tratamento antirretroviral para se tratar. Então, está tudo aí. Mas existe falta de cuidados. Isso é inegável. Existe toda uma gama, que nós chamamos de questões de vulnerabilidades, que passam por questões estruturais, que te colocam em maior, a meu modo de ver, ou menor possibilidade de ter acesso a lo que eu chamo de ter acesso ao sistema, ter acesso ao diagnóstico, ter acesso ao tratamento, porque são questões educacionais, moradia, privação de liberdade. Em todos esses espaços, o acesso a tudo isso de forma diferenciada. Então, não existe cuidado. Não existe cuidado, eu concordo. Eu concordo, porque a escola não fala sobre educação sexual e muito menos vai falar sobre HIV e AIDS. Né? Porque HIV e AIDS, logo você tem uma interação que o jovem vai ter sexo. Né? O jovem está sendo induzido a fazer sexo. Né? E com isso ele vai cada dia mais não tendo esse tipo de informação. Ele tem o desejo, mas não tem a informação de como se prevenir. Isso você vê na gravidez, isso você vê jovens e adultos. Eu, às vezes, gosto de desconstruir um pouco que só a cadeia de jovens que estão se infectando. Adultos, idosos, tem uma população geral se infectando ainda pelo HIV. Né? Então, sobre essa intervenção biomédica, né? Essa intervenção dentro das escolas, né, intervenção dentro do âmbito familiar e até o âmbito religioso, né, isso é negado, essa informação às pessoas. Mas que intervenção biomédica, eu chamaria assim, não existe e perdemos o pouco que tínhamos, que alcançamos com relação ao que eu chamo educação em saúde. Não é? Uhum. A educação em saúde que abarca muitas coisas, entre isso questões relacionadas à sexualidade e à prevenção
en el campo de la salud sexual y reproductiva. Entonces, lo poco que conseguimos lo perdimos. Y llegar a las escolas para hablar de eso foi vetado, não? Tínhamos todo E falávamos. E falávamos. E falávamos. No início da epidemia, falávamos nas escolas, nas fábricas, né? E falávamos em todos os lugares sobre o comportamento, né, do HIV dentro da sociedade. Só para pegar o comportamento, para mim é difícil ainda falar, ou seja, é triste, né, que ainda precisamos falar de mudança de comportamento. ¿Por quê? Porque os adolescentes chegam ainda a sua primeira relação sexual sem saber o que é a camisinha ou sem saber como utilizar a camisinha. Porque existe todo um impedimento em que eles aprendam a ter uma vida sexual e reprodutiva saudável. Porque isso é saúde. Chegar em um momento da adolescência onde você vai ter suas práticas sexuais sabendo como ter um autocuidado e como ter sexo de uma forma prazerosa e saudável. É onde eu ia chegar para falar sobre comportamento, né? Como na prevenção combinada lidamos com a abordagem comportamental? Olha, é muito difícil, eu acho. O problema de mudança de comportamento, como eu falei, é muito difícil. Eu acho que é uma insistência, é um processo educativo de educação que não se dá pouco. Não pode ser impositivo, como eu falei, nenhum desses métodos pode ser impor. Você tem que, o que é bom para você é isso aqui. Você precisa aprender, você precisa se familiarizar com as diferentes tecnologias. Você precisa fazer escolha, experimentar para ver se é bom com você, se aquilo que você escolheu dá resultado, se você se adapta, e se não, ter a possibilidade de partir para outra. E então, é como eu digo, é um SUS, é um sistema que, de portas abertas, onde você transita, vem, se educa, aprende, escolhe, vai, experimenta, aceita ou, se não, vem a trocar, a se nutrir mais. É interessante quando você traz a estrutura do comportamento, né? Tanto tem o comportamento impositivo, aquele usa camisinha, você tem que usar camisinha, e nisso você coloca irresponsabilidade, você coloca culpa, você traz um monte de negacionismo, né? Ou negação em cima desse comportamento, que deveria ser um comportamento positivo. E tem também o outro lado do comportamento, que é aquele que nega realmente. É a família que nega, é a instituição religiosa que nega, é o ambiente escolar que nega, né, a informação a essas pessoas, a falta do diálogo dessas pessoas, principalmente as que estão começando a sua vida ativa sexual nesse exato momento, né, depois de 40 anos da epidemia. Então, não é uma epidemia jovem, não é uma epidemia como o Covid, né, recente aí, chegada, né, o HIV/AIDS não, o HIV/AIDS tem 40 anos. E toda uma geração que até nega, até hoje, o comportamento das pessoas em negar o preservativo, né, negar a educação sexual às novas gerações, realmente tem que ser repensada e repaginada dentro de uma estrutura que nós temos visto que tem sido negada a esta população, né? E, por último, eu gostaria de te perguntar a intervenção estrutural. O que você chama de intervenção estrutural? Olha, você anteriormente estava falando de algo que foi uma parte disso. Eu acho que negar o direito de você se educar, aprender e saber como ter uma vida mais saudável, e além disso, de ter toda uma estrutura do ponto de vista social, econômico, enfim, que te possibilite desenvolver e adoptar determinada tecnologia e poder viver com ela, ter acesso a ela. Por isso, a estrutura é fundamental, não, papá? Senão, de que vale? Por exemplo, um simples, e isso nós sabemos, vivimos essa experiência em Avia, não?
Se você tem que comprar camisinha e tem que comprar comida, o que você compra? A comida. Se você tem que comprar, tem filhos, se você tem que comprar comida, você tem que criar toda uma estrutura que possibilite crescimento adequado. E você precisa se cuidar, por exemplo, ao comprar medicamento. O que você compraria? Então, As primeiras necessidades. olha, é por aí. Então, temos, eu acho que, quando falo, eu sou, nesse sentido, meus colegas na vida são muito mais, sabem mais que eu nessa área, não? Mas quando eu falo de estrutura, eu falo de possibilidade de cuidados, eu falo de acesso, eu falo de direito à moradia, direito ao trabalho, direito à alimentação, direitos e direitos. E isso não pode ser negado. E o que a sociedade civil tem sido negado o tempo todo são os seus direitos, os mais básicos possíveis, né? Todos esses que você citou, né? Antes de você adquirir a camisinha, né? Você tem que adquirir comida, você tem que adquirir dinheiro para você ir em busca de um trabalho, né? E entre você escolher, né? A camisinha, né? E escolher, ter que escolher, ser obrigado a escolher como você vai ativar o seu próximo passo na sua vida, então a sociedade precisa de muitas respostas, de muitas estruturas. E a estrutura realmente está muito fragmentada, né, dentro da história da epidemia do HIV e AIDS, e agora adicionada à Covid-19, que o empobrecimento, né, o retrocesso, o negacionismo, uma série de negatividade, elas estão sendo impostas de maneira que as pessoas não possam avançar. E sim, elas estão estagnadas ou estão retrocedendo. Muito obrigado pela sua entrevista. E aqui nós terminamos o nosso 4º episódio do nosso talk show com o Dr. Juan Carlos Haxat.